todos. Bom, essa aqui é a nossa segunda aula sobre transistores bipolar de junção. A primeira aula foi mais a parte teórica, né, de princípio físico de funcionamento do TBJ, mas hoje vai ser alguma coisa um pouco mais prática, né, sobre análise de circuito e projeto de circuitos, né. Então, minha recomendação é que quando você for assistir esse vídeo, você já tem em mãos um caderno, papéis, lápis e calculadora para ir fazendo os cálculos aí à medida que a gente for progredindo desse vídeo, ok? Eu acho que provavelmente vai ser útil, seu tempo vai ser mais útil você acompanhando os cálculos aí ou fazendo por si só, conforme a gente for navegando aqui nos slides. Bom, a gente estudou o funcionamento do TBJ, agora pensando na aplicabilidade, né? Usualmente, né, a gente usa o TBJ como um amplificador de sinais, né? Esse vai ser o caso que a gente vai estudar, né? A gente tem uma certa tensão, que pode ser a tensão que vem de um transdutor, seja, por exemplo, uma antena, ou seja, um microfone, ou seja, algum outro tipo de transdutor, que vai emitir um sinal, usualmente aqui da ordem de milivolts, eventualmente até microvolts, né? Então eu tenho uma informação nesse sinal aqui, que é a informação que me interessa, na parte alternada, certo? Mas essa informação está com uma amplitude muito baixinha para a gente tentar fazer qualquer coisa com ela diretamente, ok? Então a ideia é exatamente usar algum tipo de circuito, no nosso caso aqui baseado em TBJ, para passar esse sinalzinho de milivolts para um sinal da ordem de volts, ok? E com esse sinal com amplitude maior eu posso manipular ele mais facilmente, sem introduzir grandes distorções ou sem adicionar ruído nesse sinal de magnitude maior, ok? Eventualmente até jogar num conversor DA, num conversor analógico digital, né, para colocar isso dentro do microcontrolador e processar digitalmente esse sinal, ok? Aí vai depender da aplicação em questão. Mas a questão é que, bom, se eu tenho um sinal da ordem de milivolts, né, como que eu posso usar um TBJ na região ativa, ok, para amplificar esse sinal? Né? Lembrando que o TBJ, né, eu tenho aqui a junção base-emissor, que eu preciso aí de cerca de 0,7 volts para polarizar diretamente isso daqui, certo? Para ficar na região ativa de operação. Né? Se eu tenho milivolts aqui, né, eu não tenho tensão suficiente sequer para fazer a polarização direta dessa junção, ok? Então, mesmo que o meu sinal tivesse uma magnitude um pouco maior, né, sei lá, de 1 volt de pico, né, enquanto esse sinal fosse inferior a 0,6, 0,7 volts, nada ia acontecer, não ia aparecer nada na tensão, porque essa junção está não polarizada, ok? O TBJ não estaria na região ativa de operação, certo? Isso ia introduzir uma grande distorção do sinal, ok? Em milivolts não chega nem a polarizar o sinal. Então a gente precisa estudar circuitos que sejam capazes de realizar essa polarização CC do TPJ, né? A ideia então é que, vou imaginar na ausência de um sinal, eu já esteja com a tensão base emissor polarizada em 0,7 volts, ok? E quando eu adicionar essa parcela alternada, né? Essa parcela alternada vai ficar sempre em torno dessa tensão de polarização CC. Ok? E aí eu não preciso, esse sinal não é utilizado para polarizar o TBJ na região ativa, né? Ok? E sim para receber a informação que vai ser amplificada, né? Certo? Então, aqui um outro circuito, mas não importa, circuito similar. Bom, então vamos imaginar que, né, isso aqui é a minha área, digamos, de interesse aqui do meu TBJ, né? Lembrando, não pode ter tensão VCE maior do que a tensão de alimentação, ou do que a tensão que o TBJ suporta. Também tem uma corrente máxima que eu posso passar pelo circuito, né? E eu não me interessa a região de corte nem a região de saturação, porque aí eu introduziria distorções no meu circuito amplificador. Nessas regiões aqui, né, a relação IC igual a beta IB não é mais válida, né? E vocês vão ver que introduz distorção no sinal.
Ok? Bom, a primeira questão, então, bom, dessa região toda de operação, né, qual seria o ponto melhor para escolher meu ponto quiescente de operação, ou seja, quando eu não tiver nenhum sinal aqui CA na entrada, em que ponto de operação esse circuito estaria, ok? Então, por exemplo, se eu escolher esse ponto D, né, vocês vão ver no slide a seguir aí que a operação do meu TBJ vai seguir uma linha desse tipo aqui, ok? Minha reta de carga está aqui, então meu ponto de operação, tensão coletor emissor versus corrente de coletor, nesse TBJ, sempre vai estar em cima de algum ponto dessa linha, certo? Então, se eu escolher esse ponto quiescente D de operação, né, a hora que eu jogar um sinal alternado aqui, eu vou ter uma operação aqui sempre em torno do ponto quiescente, né? Como ele está muito próximo aqui da região do VCE máximo, né? E também aqui da dissipação máxima, né? Repara que a excursão máxima do meu sinal vai ser somente daqui, certo? E até aqui. Como um sinal alternado, né? Estou considerando aqui que o pico máximo do sentido positivo e negativo são iguais, né? Então, repara que eu só utilizaria essa partezinha aqui da minha curva IC, VCE, então meu TBJ não seria muito bem utilizado. Certo? Se eu escolher esse ponto B como ponto de operação, né, repara que agora sim, né, eu consigo excursionar meu sinal aqui usando grande parte aí da minha curva IC versus VCE, o TBJ aqui nesse caso estaria bem projetado e bem utilizado. Certo? E no ponto C aqui eu também teria uma excursão menor do meu sinal, ok? Também não seria a princípio um bom ponto de escolha para operar o TBJ como amplificador de sinais. Ok? Para esse circuito específico aqui, né, a gente chama de circuito com polarização fixa, né, são diversos circuitos, eu vou mostrar alguns, mas na literatura existem diversos circuitos com características diferentes, não só para polarização CC, mas também para o ganho CA, que aí é o outro capítulo que a gente vai ver mais para frente, né. Bom, mas como analisar esse circuito aqui, né? Então a gente está analisando o circuito do ponto de vista CC, ou seja, da corrente contínua. Certo? Se eu estou falando em termos de corrente contínua, né, então eu posso considerar o capacitor como, os capacitores, né, como circuitos abertos, certo? Lembrando, né, da equação da reatância capacitiva aqui do capacitor, né, XC é igual a 1 sobre 2π FC. Se a corrente contínua, F é igual a zero, está no denominador, quer dizer que o XC é igual ao infinito, né, ou a impedância desse capacitor do ponto de vista CC é um circuito aberto, ok? Então eu posso redesenhar esse circuito dessa forma aqui. Aqui é interessante eu separar essa fonte de tensão em duas para ficar mais fácil a análise, ok? E reparem então que eu tenho esse circuito, tem uma malha aqui pelo lado da base do circuito com TBJ, né? Certo? E por essa malha aqui, né? Então VCC menos RB vezes IB menos VB é igual a zero, né? Eu posso escrever que a corrente de base é dada por essa equação aqui, VCC menos VB dividido por RB. VB aqui usualmente a gente usa 0,7 volts, ok? Do que a gente viu na aula passada, né? A corrente coletora é um ganho vezes IB, beta vezes IB, certo? E, bom, se eu tenho IC agora, eu posso determinar o VCE, né? VCC menos RC vezes IC menos VCE é igual a zero. Isolo o VCE, pronto, eu achei a corrente de coletor e a tensão coletor emissor do transistor, já tem o ponto quiescente de operação do transistor, né? Bom, essa então quer dizer que essa equação aqui, para esse circuito dado, essa equação sempre é válida, certo? E repara que é uma equação de primeira ordem, né? Certo? Então, conforme eu vario o IC, o VCE vai variar correspondentemente, né, de acordo com essa curva, ok? Para mim obter essa curva, para mim traçar essa curva, né, eu posso simplesmente escolher dois pontos. Vou escolher o ponto que o IC é igual a zero. Se o IC é igual a zero, isso aqui isso aqui também é igual a zero. Então a tensão coletor emissor é igual a VCC. Ok? Então o ponto IC igual a zero é aqui e VC igual a VCC. Esse é um dos pontos da minha reta. Ok? Se eu jogar essa tensão VC aqui igual a zero agora, eu vou isolar meu IC, enquanto que o IC é igual a VCC sobre R, né? Então o VC é igual a zero, vou estar sobre o eixo Y agora, né? E a corrente de coletor vai ser o VCC sobre RC, certo? E aí eu posso plotar minha reta de carga do circuito, certo? E meu ponto de operação do circuito, né? Sempre, obrigatoriamente, é uma
uma equação resultante aí da análise do Kirchhoff, né, sempre vai estar em cima desse ponto, né, e a interseção dessa reta de carga com a corrente IBQ vai me dar o ponto de que realmente o circuito vai estar operando, né, ok? Repara que então que variando a corrente IB, meu ponto Q de operação vai variando, andando aí ao longo da reta de carga do circuito, ok? Bom, então a gente tem esses dois pontos que a gente obteve, né? Então repara que isso aqui é mais para pensar no projeto do circuito, né? Vamos imaginar que eu varie, por exemplo, o valor de RC, certo? À medida que eu variar o valor de RC, né? Esse ponto aqui permanece constante, vou mudar só esse ponto, ou seja, eu mudo apenas a inclinação dessa reta de carga, ok? E se eu mudar o VCC eu vou mudar os dois pontos, né? Então eu vou mover essa reta de forma paralela, né? Então quando eu tiver escolhido meu TBJ, né? Eu tenho a região útil de operação, certo? E aí através dessa movimentação da reta aqui eu posso escolher o meu VCC e RC apropriado para ter uma utilização ótima aí do TBJ, ok? Bom, vou dar um exemplo numérico agora. Minha sugestão é que vocês parem o vídeo e tentem resolver isso daí usando o desenvolvimento que eu fiz agora, mas agora de forma numérica. Ok? No slide a seguir eu vou resolver de forma numérica também, mas eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer primeiro, ok? Não deixe para tentar resolver por si só na hora da prova, tá? Senão não dá certo, a dúvida não aparece. A dúvida aparece sempre na hora que você está tentando por si só resolver alguma coisa. Ok? Então pausem o vídeo aí, tentem fazer e depois continue para ver se está tudo correto. Ok? Bom, eu vou simplesmente substituir na equação que eu já deduzi, né? Então repara que a corrente de base aqui, né, vai ser o que? VCC menos a tensão VB dividido por RB, certo? No caso 47,08 microampere. A corrente de coletor, simplesmente beta vezes IB, certo? 2,35 mA. Certo? Eu estou pedindo aqui para resolver para beta igual a 50 e para beta igual a 100. A gente já vai ver por que eu estou fazendo isso, né? A tensão coletor emissor, então, vai ser a tensão VCC menos aquela de tensão do resistor RC, né? Que é RC vezes C, certo? 6,82 volts. A tensão VBQ, repara que eu só tenho uma letra aqui, esse daqui é relacionado ao ponto quiescente, então só tem uma letra. Quando eu só tenho uma letra, quer dizer que o potencial em relação ao terra. O potencial da base em relação ao terra é igual à tensão entre a base e o emissor, já que o potencial do emissor é zero, né? Então é o próprio 0,7 volts, certo? Mesma coisa, a tensão no coletor em relação ao terra é igual à tensão entre coletor e emissor, porque o terra aqui está, o emissor está aterrado, então 6,82 volts. Certo? A tensão entre base e coletor é igual a tensão entre a base em relação ao terra menos a tensão de coletor em relação ao terra. São esses dois valores que eu obtive anteriormente, né? Menos 6,12 volts. Ok? Como esperado, né? A junção aqui está reversamente polarizada, né? Que caracteriza a região ativa de operação. Ok? Bom, se eu resolver agora para beta igual a 100, né? Então, repare que a corrente de base não depende de beta, certo? VCC menos VB dividido por RB, não depende de beta. Mas a corrente de coletor agora é multiplicada, em vez de 50 vai ser multiplicado por 100, ela vai dobrar de valor, certo? E o VC aqui, nele é VCC menos RC vezes C, o IC dobrou de valor, então vai ter uma variação grande aqui no VC aqui também, ok? E as demais variáveis, eventualmente, aqui podem mudar também. Estou interessado mais aqui no ponto quiescente de operação, IC aqui e VC aqui. Então repara aqui para 56 eu tive uma mudança muito grande do ponto quiescente de operação, ok? Então aqui na forma gráfica, né? Então para beta igual a 50 eu poderia ter projetado o meu TBJ, por exemplo, para operar aqui, mas se eu utilizar um transistor com beta muito diferente, né? O ponto quiescente de operação vai para longe, né? Então se eu tiver projetando um circuito amplificador de áudio, por exemplo, né? Eu posso ter uma excursão de sinal razoável, eu posso eventualmente, digamos, aumentar o meu volume, aumentar o ganho do circuito e, dependendo do seu circuito, isso pode aumentar o ganho, ok?
Mas se o beta for igual a 100, né, meu, digamos, aumento de volume permitido, né, seria muito pequeno, porque senão já ia começar a distorcer o sinal, ia começar a criar a distorção audível perceptível. Ok? Bom, por que que eu estou considerando dois valores de beta tão diferentes, né? Já que quando eu escolher um transistor, ele vai ter um beta nominal, certo? Por que que o beta é dado lá no datasheet, para que que eu estou analisando com dois betas tão diferentes? Bom, tem duas questões, né? A questão é, por exemplo, se você comprar um lote aí de BC337, você vai ver lá que ele tem uma faixa de ganho nominal razoável, certo? Então ele fala igual a 160, mas pode ser 200, pode ser 120. Tem que olhar no datasheet e apresenta um gráfico do ganho, né? Mas o principal, na verdade, é que o beta varia com a temperatura. Então, o mesmo transistor que você colocar no seu circuito amplificador lá, se você for ligar ele lá no Alasca ou ligar, sei lá em Sobral ou lá num planeta bem quente, certo? O valor do beta vai variar grandemente, né? E usualmente a gente deseja amplificadores que tenham uma faixa de variação de temperaturas razoável, pelo menos, depende da aplicação, obviamente. Mas eu quero projetar um amplificador que funcione tanto no sul do país quanto no lugar mais quente aqui do país, certo? Então uma faixa de temperatura pelo menos aqui de 25 a 175 graus, eu diria até menos de 25, né? Alguns graus negativos, né? Seria interessante, né? Em aplicação militar, né? Obviamente isso aqui ainda é mais rígido, mais rigoroso, né? Então repara que a gente fez essa brincadeira aqui, variando o beta entre 50 e 100, já deu uma variação muito grande no ponto quiescente, né? Certo? E na prática eu posso ter restrições ainda maiores aí, né? Uma variação de beta ainda maior, e aí o meu amplificador não tem um desempenho tão bom, ok? E por isso aí que a gente vai estudar outras configurações de circuito que vão tentar lidar melhor com essa questão da variação do beta, certo? Sem variar tanto o meu ponto quiescente de operação. Ok? Então, o segundo circuito seria o circuito de polarização estável do emissor. Ok? Agora tem um resistor aqui conectado entre o emissor e o terra, certo? A ideia de resolução é a mesma, né? Os capacitores são circuito aberto, certo? Eu tenho essa malha aqui do lado da base, ok? Na hora que eu for resolver essa malha aqui, você vai ver que VCC menos RB vezes IB, perdão, menos VBE menos RE vezes a corrente IE, certo? Ok? Mais a corrente E, a gente já viu lá da aula passada, é igual a corrente de base mais a corrente de coletor, certo? E a corrente de base está aqui, a corrente de coletor é beta vezes IB, né? Então a corrente de emissor é igual a IB vezes beta mais 1, certo? Então eu posso substituir agora nessa equação e deixar só em função da corrente de base, e aí eu isolo a corrente de base, né? Pronto, eu já consigo obter a corrente de base aqui no ponto QC de operação, certo? Interessante dessa equação que a gente obteve aqui, né, é que repare que RE vezes beta mais 1 está sendo somado com RB. Isso é diretamente somado, certo? Aqui no numerador eu tenho tensões e aqui no denominador resistências, certo? Então essa equação aqui é a mesma equação desse circuito equivalente aqui, né, onde eu tenho uma resistência RB, uma fonte de tensão VBE e uma outra resistência cuja resistência tem valor igual a beta mais 1 vezes RE, ok? Então, esse circuito aqui, né, eu posso, de certa forma, enxergar, né, que o RE pode ser refletido ao circuito da base, né, se eu multiplicar ele por beta mais 1, ok? Tudo que a base enxerga, toda a impedância que a base enxerga aqui para frente, é, é a própria resistência específica aqui do componente vezes o ganho beta mais 1, ok? E aí, eventualmente, se você enxergando bem isso daí, você pode escrever a equação da malha diretamente sem fazer esse passo a passo, mas se fizer o passo a passo também vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas também chega no mesmo resultado. Ok? À medida que vocês forem resolvendo exercício, isso aqui vai ficar mais direto aí, dá para fazer tipo mais de cabeça, né?
certo? E a corrente coletor, né? Isso aí é a equação do transistor, beta vezes IB, que sempre vai ser válido se estiver na região ativa de operação, né? Certo? E, bom, resolvendo agora essa malha aqui do lado do coletor emissor, né? Então, a tensão entre coletor e emissor agora vai ser VCC menos aquela tensão em RC, que é RC vezes IC, menos aquela tensão no resistor RE, que é RE vezes IE, certo? Então, repara, beta IB vezes RC é aquela tensão no resistor do coletor, e B vezes beta mais 1 vezes RE é a queda de tensão no resistor RE. Ok? Bom, então, mesma coisa, sugiro que vocês parem o vídeo por aqui, tentem resolver para beta igual a 50 ou beta igual a 100, certo? Tentem fazer, vocês fazendo isso aí vão estar bem treinados para a prova, aí, sem precisar estudar tanto, só mais tentando relembrar. Ok? Bom, eu vou partir para a resolução disso aqui, né? Na verdade, eu vou usar simplesmente as equações que eu já deduzi, substituindo os valores numéricos, certo? Então, eu obtenho aqui um IBQ de 40,12 microampere, o ICQ 2 miliampere, é o beta vezes o IB. VC aqui, substituindo naquela equação, naqueles valores, 13,94 volts. A tensão da base em relação ao terra, 2,75 volts. Do coletor em relação ao terra, repara que vai ser o VCEQ, essa tensão aqui, VCEQ, mais a tensão VEQ, certo? Aqui a tensão na base vai ser o VBEQ, que é o 0,7 volts, né? Mais o VEQ, ok? Que é o RE vezes IE, ok? E o VBC, mesma coisa, né? Tensão da base, potencial da base em relação ao terra, menos a potencial do coletor em relação ao terra, certo? E vai dar menos 3,94 volts, tensão negativa, está reversamente polarizado, está na região ativa de operação do TBJ, ok? E aí, fazendo com beta igual a 50 e beta igual a 100, a gente vê que ainda temos uma variação considerável, ok? Variação um pouco menor que no caso anterior, que no circuito anterior, mas é uma variação já um pouco menor, ok? O próximo circuito, então, para tentar melhorar esse desempenho, né, a polarização por divisor de tensão, né, eu tenho o resistor R1 e R2 aqui na base, uma configuração de divisor de tensão. Para resolver isso aí, primeiro, sempre começando aqui pelo lado da base, ok? Então, repara que eu posso redesenhar esse circuito dessa forma, né? Esse resistor RC, do ponto de vista da base, ele não aparece, ok? Então, não me importa isso agora, né? Bom, e aqui o mais simples, né, para resolver é usar o teorema de Thevenin, né, que diz que eu posso simplesmente cortar essa parte fora, essa parte cinza, corto essa parte fora, e posso medir a tensão entre os terminais aqui, eu indiquei aqui, mas um ponto A e um ponto B, eu vou medir a tensão entre VAB, certo? Com isso aqui em aberto, ok? Certo? Então, esse aqui sim, a tensão de Thevenin, então, vai ser dado pelo divisor de tensão, certo? Já que isso aqui é um circuito aberto, R2 dividido por R1 mais R2 vezes VCC, ok? E para obter a resistência de Thevenin, eu mantenho o circuito aberto, mas agora curto-circuito fonte de corrente, e se tiver fonte de corrente, curto-circuito fonte de tensão, e se tiver fonte de corrente eu mantenho aberto, certo? Então vai ser o R1 em paralelo com o R2, ok? Uma vez que eu obtive a tensão e a resistência de Thevenin equivalente, né, eu substituo esse bloco aqui pela tensão em série com a resistência de Thevenin, ok? E agora tenho esse circuitinho aqui que a gente já sabe resolver, né? Um circuitinho série aí que a gente já viu, caiu no caso anterior, certo? Então, minha corrente de base vai ser o que? A tensão de Thevenin menos a tensão de 0,7 volts, ok? Dividido pela resistência de Thevenin, mais o resistor RE refletido, né? O circuito da base, ou seja, multiplicado por beta mais 1, ok? Como eu disse anteriormente. Bom, o exemplo numérico, certo? Então, mais uma vez, eu sugiro que vocês tentem resolver primeiro, ok? Aqui já vou apresentar a solução numérica, vou seguir em frente, ok? Então, o E de Thevenin, certo? Jogando nas equações desenvolvidas, né? E o R de Thevenin, a corrente de base,
certo? E eu vou chegar nesses valores aqui, né? Então repara que para beta igual a 50, 0,81 mA, e para beta igual a 100, 0,84 mA. E aqui já dá para perceber que mudou muito pouco a corrente de coletor, né? E a tensão VC aqui de 12,64 para 12,34 também repara que houve uma mudança muito pequena na tensão, certo? E se olhar graficamente, está bem visual que esse circuito de polarização com divisor de tensão ele é bastante insensível a variações de beta, ou seja, o ponto de quiescente de operação é bastante estável frente a variações de beta, ok? Ou seja, seguimos um circuito que vai funcionar do Alasca até Teresina, até Sobral, ok? Bom, mais um circuito com polarização CC, agora com realimentação de tensão, ok? Então, vamos começar de novo aqui, procurando resolver primeiro a corrente de base. A ideia é sempre obter a primeira corrente de base, e depois o corrente de coletor vai ser beta vezes B, ok? E depois eu acho o VCE. Então, repara que o meu circuito agora, né, minha malha é dada por isso daqui, né? E se a gente verificar, né, o RB pela resistência RB passa a corrente de base, pela resistência RE a corrente de emissor. E pela resistência RC agora passa a soma da corrente de coletor com a corrente de base. Ora, a corrente de coletor mais a corrente de base é a própria corrente de emissor, então a corrente no RC é numericamente igual à corrente IE, ok? E aí a gente pode escrever a equação aqui e aí podemos isolar a corrente de base, né? Repara aqui no numerador, VCC menos VBS, são os elementos com característica fonte de tensão, dividido pelas impedâncias, né, que é o RB, que é a resistência que é conduzida pelo IB, mais o RC mais RE refletidos no circuito da base, né? Ou seja, vezes beta mais 1. Ok? Já que ambos os resistores são, na verdade, conduzidos numericamente, né, pelo valor da corrente de emissor. Então, mais uma vez, eu sugiro que vocês primeiro tentem fazer o exemplo, certo? Para depois vir e conferir aí se a resolução está dentro do correto. Ok? Bom, resolvendo aqui numericamente. Então, simplesmente substituindo a equação, a corrente de base vai dar 16,88 microampere por beta igual a 50, corrente coletor beta vezes esse valor, 0,84 mA, tensão coletor emissor, né? Tensão VCC menos a queda de tensão nos dois resistores, ok? Que é multiplicado por IB aqui vezes beta mais 1, então dá 4,92 volts, né? E verificando mais uma vez a variação de beta com a temperatura, a gente vê que esse circuito também apresenta uma certa sensibilidade aí à variação de beta, ok? Não tão bom quanto com polarização por divisor de tensão, mas aparentemente melhor do que os outros, ok? Aqui uma tela aqui comparando os 4 circuitos, ok? Aqui é o primeiro circuito, polarização fixa, certo? Dá para ver que é o que mais teve variação no ponto quiescente frente à mesma variação de beta, ok? Isso aqui com a polarização com aquele resistorzinho emissor, ok? A gente viu que essa faixa de variação aqui, tanto da corrente quanto da tensão, já deu uma diminuída, certo? Aqui polarização por divisor de tensão, né? Foi o circuito que melhor apresentou o resultado, ok? E aqui o com realimentação de tensão, certo? Também apresentou um bom resultado, ok? Bom, mas por que esses circuitos apresentaram essas variações aí diferentes, essas sensibilidades diferentes aí com relação à variação de beta, né? Bom, se a gente for ver no primeiro circuito de polarização fixa, né? Vocês vão ver que, bom, o IBQ, VCC, VB sobre RB, e isso aqui é o beta vezes isso aqui, né? Então, repara que se eu variar o beta, isso implica imediatamente, proporcionalmente, né, na variação de ICQ, certo? E o VC aqui também vai variar diretamente aí com a variação do ICQ. Isso é variação de VC aqui frente a variações de C, né? É a mesma para todos, ok?
No circuito que tem aquele resistor, né, conectado ao emissor, né, a gente pode ver que é, no coletor agora, né, eu tenho uma coisa mais ou menos similar, né, só que aqui no denominador agora tem o RE vezes beta mais 1, né. Então, à medida que o beta varia de 50 para 100, à medida que o beta vai variando aqui, o beta também varia aqui embaixo, né. Então, essa variação aqui acaba compensando um pouco dessa variação do beta, não completamente, mas um pouco, certo? No divisor de tensão, né, a gente vê a mesma característica, né? A forma da equação é bissimilar, ok? O ET, na verdade, uma vez fixado os valores de R1 e R2, isso aqui é uma fonte de tensão como outra qualquer, certo? Então não vai ter influência essa tensão de TVN aqui. E o RTVN também, uma vez definido, né, é simplesmente um valor de resistência. Né? Então repara que a equação está praticamente idêntica, né? Certo? Só que a gente viu que é, a variação disso aqui com beta é muito menor, né? Por quê? Porque exatamente, né, essa parcela aqui é bem maior que essa daqui, né? Então a variação do numerador cancela o denominador, essa é a ideia, né? Certo? E aqui também no polarização por realimentação de tensão, no final das contas, é uma equação bem similar também, ok? E aí realmente digamos, a grande diferença, esse aqui, o primeiro circuito não tem nem como compensar, certo? Os demais circuitos eu tenho alguma forma de compensar essa variação de beta, já que ocorrem variações tanto no numerador como no denominador, né? Só que nesse circuito com divisor de tensão eu tenho uma liberdade maior na escolha de R1 e R2 ou do RTV não, né? O R1 paralelo com o R2, né? De tal forma que eu consigo escolher, né, eu consigo obter um circuito prático do ponto de vista CC e do ponto de vista CA também, um valor de R1 paralelo com R2 que seja muito menor que RE vezes beta mais 1, né? Certo? Essa condição sendo satisfeita, né? Então repara que o RGTV né, pode ser desprezado aqui no denominador, né? Então eu posso colocar isso aqui, ó, beta sobre beta mais 1. Como o beta é muito maior que 1, certo? Se fosse beta fosse 10, né, por exemplo, 10 sobre 11, um valor muito próximo do unitário, certo? O beta usualmente é 50, então 50 sobre 51, um valor muito próximo do unitário, 100 sobre 101, muito próximo do unitário, ou seja, e essa parcela aqui praticamente não varia mesmo com variações grandes de beta, ok? Assim que a gente consegue estabilidade no ponto quiescente de operação frente a variações de temperatura ou frente a variações de beta. Beleza, pessoal? Bom, sim, agora vamos fazer o processo reverso, que na verdade é o processo que vocês podem eventualmente um dia enfrentar na prática, né? Ou seja, você quer projetar um circuito amplificador de tensão, certo? Então você, na verdade, você vai ter que partir do ponto quiescente de operação, né? Então você, obviamente, a tensão de alimentação vai depender de outros aspectos do seu circuito, aspectos até comerciais, né? Você vai fazer um equipamento que vai ser alimentado com duas, três baterias, duas, três pilhas, né? Ou aquela bateria de 9 volts, né? Então, mais provável você vai tentar usar o VCC de 9 volts, né? Certo? Se você tiver algum nível de tensão já disponível, a tendência é que você tente já utilizar para evitar ter que fabricar mais uma fonte de tensão só para alimentar esse circuito aqui, certo? E aí ficar o circuito mais barato, né? Certo? Aí depende muito mais de aspecto comercial, certo? Do que até do que desempenho, né? Se você estiver muito preocupado com o desempenho mesmo, aí sim você pode pensar em uma fonte de alimentação própria para o amplificador, ok? Mas usualmente não é o caso, ok? Bom, a ideia é essa tensão nesse ponto aqui, né? Então a ideia é que quando a tensão de entrada CA for zero, certo? Esse ponto aqui fica nas proximidades da metade da tensão da fonte de tensão de alimentação, né? Assim esse ponto poderia excursionar 10 volts para cima e 10 volts para baixo aqui nesse caso, né? Ou VCC sobre 2 para cima, VCC sobre 2 para baixo, isso idealmente aí, teoricamente, né? Bom, só que a gente está com polarização CC com divisor de tensão, né? Então necessariamente eu tenho esse resistor RE. Esse resistor RE ele está no circuito, vai passar uma corrente por ele, então ele vai, digamos, utilizar ou vai roubar uma tensão da tensão de alimentação, certo? Aí, bom, de modo geral, né?
a gente quer escolher uma tensão aqui em cima desse resistor, que não pode ser tão grande, para não utilizar toda a fonte de tensão aqui em cima dele, mas não pode ser muito pequena, senão a questão da estabilização de tensão fica comprometida, né? O valor de RE teria que ser muito pequeno, okay? O que ia complicar o projeto de R1 e R2, né? Então, normalmente a gente usa 10%, ok? Se eu tenho 20 volts aqui, eu vou usar um valor de RE tal que obtenha 2 volts, certo? Bom, dessa forma, se eu tenho 10 volts em cima do resistor e a corrente de emissor é aproximadamente a corrente de coletor, que eu posso desprezar o beta e, né, a própria variação comercial do RE já, digamos, cobriria a possível inclusão do IB no nosso cálculo, então não tem sentido considerar complicar o cálculo. Então faço isso igual a IE, certo? Então é 0,1 vezes 20 volts dividido pela corrente de coletor 10 mA 200 ohms. Ok? Bom, valor do RC, VCC menos VCEQ, que é dado, eu escolhi esses 8 volts como ponto de operação para ter uma boa utilização, seria aquele ponto T, né, que a gente escolheu lá em cima, né? Certo? Menos a queda de tensão em RE, que é os 2 volts, né, que a gente já tinha escolhido. Então, fazendo a conta aqui, eu tenho um resistor RC de 1000 ohms, ok? E a corrente de coletor, bom, a gente já tinha obtido essa equação, é só fazer a conta aqui utilizando a equação desenvolvida anteriormente, ok? E lembrando, né, que dessa equação, né, nesse denominador aqui, né, a resistência de TVNAN aqui tem que ser bem menor do que RE vezes beta mais 1, certo? RE vezes beta mais 1 muito maior que RGTVNAN, certo? Então eu vou escolher o RGTVNAN 1/10 de RE vezes beta mais 1. Teoricamente eu poderia escolher o RGTVNAN 1/100, um valor muito menor e obter resultados até melhores, certo? Teoricamente podia ser zero, né? Certo? Só que se esse valor aqui RGTVNAN for muito baixo, quer dizer que o valor de R1 em paralelo com R2 é muito baixo. Se o paralelo desses dois é muito baixo, quer dizer que R1 e R2 vão ter valores muito pequenos, ok? Valores muito pequenos aqui, a tensão total em R1 mais R2 é VCC, então VCC ao quadrado dividido por R1 mais R2 ia ser muito alto, ou seja, ia dissipar muita potência, certo? Ia gastar muita energia, os resistores aqui iam ficar grandes, né? Então, na prática, eu ia ter problemas aqui com o poder de R1 e R2. Então, do ponto de vista de dissipação de potência, o melhor é que R1 e R2 tenham o maior valor possível, certo? Então, 0,1 já satisfaz essa minha condição, já satisfaz bem isso daqui, eu consigo uma boa constância do ponto QC de operação, certo? Então, 1/10 vai dar um paralelo de 1,62 kΩ, né? Certo? Bom, mais uma vez aqui, ignorando a corrente de base, né? A minha tensão de TVNAN, certo? É aproximadamente igual VCC vezes o ganho do divisor de tensão, né? R2 sobre R1 mais R2. Então, essa tensão na base aqui, certo? É igual a VCC R2 sobre R1 mais R2, mais a tensão VBE, mais a tensão sobre o resistor RE, certo? Ou seja, 0,7 mais 2 volts, e essa tensão da base em relação ao terra, que por sua vez é igual a, aproximadamente igual, né, essa tensão de TVNAN aqui dado pelo ganho de divisor de tensão, ok? E aí, bom, tem um sistema de duas equações, duas incógnitas, né, e aí resolvendo o sistema de equações eu obtenho aqui o valor de R1 e de R2. Ok? Polarização do transistor TBJ-PNP. Também esse aqui é um circuito por polarização por divisor de tensão, ok? Só que eu não tinha resolvido nenhum exercício com o PNP. E, bom, mais uma vez eu vou deixar aqui como exercício para vocês, certo? Então, eu vou criar uma tarefa aqui também para vocês resolverem, certo? Tira uma foto e manda lá pelo sistema, pelo SI, certo? Que vai contabilizar para aquele um ponto a mais na nota total da prova 2, ok? E, bom, vamos fazer o seguinte, a primeira pessoa que postar aqui no YouTube os valores de BQ, CQ e VCQ, a primeira pessoa já vai ganhar mais 0,1 pontos na prova, ok? Certo. Tá, um circuitinho com divisor de tensão,
certo? Então, vamos determinar o valor de R1 para obter uma corrente nesse resistor aqui, no resistor de coletor, igual a 1 mA, certo? Atenção, bom, a gente já estudou como resolver isso daqui, né? Então, é aquela simplificação que desconsidera a corrente de base, né? Então, tensão aqui é ganho de divisor de tensão, vezes VCC, vai ser igual a VBE mais V aqui, certo? E aqui eu vou isolar o R1, certo? Substituo os valores numéricos, isolo o R1, no caso aqui 152K, né? Certo? Então, escolhendo um resistor R1 152K vai me garantir uma corrente de 1 mA, né? Agora, uma coisa interessante, né? Repara que eu escolhi o valor da corrente que vai passar nesse resistor sem precisar saber o valor dessa resistência, né? Ou seja, essa resistência, a princípio, poderia assumir qualquer valor que iria passar sobre ela um valor de 1 mA, né? Isso aí nada mais é que uma fonte de corrente, né? Mas é uma fonte de tensão que você aplica num resistor de qualquer valor, a tensão nessa carga é constante, independente do valor do resistor. Obviamente, dependendo da potência que essa fonte de tensão pode fornecer, essa tensão é mantida ou não, certo? A ideia da fonte de corrente é a mesma, né? Ou seja, né, eu tenho uma fonte constante de corrente independente do valor do RC, ok? Obviamente tem limites, né, para essa fonte de corrente funcionar adequadamente, e esses limites são definidos simplesmente pela os valores que mantém o TBJ operando na região ativa de operação, certo? Se o TBJ está em corte, né, se o RC aqui for muito baixo, né, a tendência é que ele entre em corte. Ou se o RC for muito alto, né, a tendência é que ele entre em saturação. E aí ele em corte ou em saturação, a relação IC igual a beta e B deixa de ser válida. Essas equações que a gente fez aqui deixam de ser válidas e, obviamente, não vai ser mais mantida a corrente de 1 mA. Ok? Existe limite físico aí para a fonte de corrente. A fonte de tensão também existe limite físico, né? Qualquer fonte de tensão na prática, né, vai ter um limite de corrente que ele consegue fornecer. E aqui a fonte de corrente também tem limites de tensão que ela pode fornecer. Ok? Um outro circuitinho bastante utilizado, certo? Especialmente circuitos integrados em amplificadores operacionais, né? Quando vocês olharem, a gente, no último capítulo, né, que vai ser o estudo do amplificador operacional, vocês vão ver que, se você olhar no datasheet de um amplificador operacional, né, ele tem algumas dezenas, talvez mais de uma centena de transistores, né? Mas se você procurar um pouco, você vai ver que todo amplificador operacional tem alguma coisa desse tipo, né? Ou seja, né, um par de transistores, né, que no caso TBJs, certo? Bom, o que tem de especial nessa configuração, né? Bom, primeiro, quanto que vai valer essa corrente aqui, né? Essa corrente aqui, simplesmente eu faço esse caminho dessa malha, né? VCC menos R vezes I control, ok? Perdão. Menos, repara que tem um curto-circuito aqui, então menos VBE igual a zero, certo? E aí eu acho essa corrente, né? O que tem de especial, né? Se você reparar, né, a tensão aplicada sobre a junção base-emissor desse transistor é igual a tensão sobre a junção base-emissor desse transistor, ok? E aí a gente diz, né, que se Q1 e Q2 forem bem casados, né, vamos lembrar a equação da junção, né, a lei da junção, né, a corrente vai ser igual a IS, corrente de saturação, vezes Z elevado a VBE sobre VT, certo? E, bom, o que tem de diferente aí? A corrente de saturação, né? Para cada junção eu vou ter valores de corrente de saturação diferentes. Mas se Q1 e Q2 forem bem casados, quer dizer que a corrente de saturação de ambos é próxima, ou seja, a equação da junção dos dois são próximas ou idênticas, idealmente idênticas, né? Isso usualmente acontece quando você faz um circuito integrado, e aí o processo de dopagem ocorre simultaneamente, né, para ambos os transistores, e de tal forma que a dopagem, o tamanho físico, é tudo bastante igual, certo, dos dois transistores, e aí sim você consegue na prática Q1 e Q2 bem casados. Normalmente, se você pegar dois TBJs discretos, né, componentes separados, esse
digamos, casamento, mesmo que seja do mesmo lote, você consegue ainda umas características mais igual, mas se forem TBJs produzidos em lotes diferentes, né, a característica já não vai ser tão bem igual, né, mas o principal é que se a lei da junção é a mesma, né, então quer dizer que se eu tenho o mesmo VBE, eu vou ter a mesma corrente de coletor, ok? Então a corrente que vai passar aqui vai ser igual à corrente que vai passar aqui. Aqui, repara que eu estou desprezando, obviamente, a corrente de base, ok? Então, eu posso controlar a corrente nessa carga aqui, simplesmente variando essa resistência. Né? Ou seja, o controle vai ser VCC menos VBS sobre R, que vai ser igual aproximadamente a corrente que vai passar nessa carga. Mais uma vez, a corrente que passa na carga independe do valor da resistência dela, desde que os TBJs aqui sejam mantidos na região ativa de operação e que Q1 e Q2 sejam bicasados. Ok, pessoal? Bom, com isso eu encerro essa parte de polarização, CC de TBJ, ok? Obviamente tem outros circuitos, né? Tem diversos circuitos aí que vocês podem encontrar na literatura, nos livros, na internet. Ok, esses aqui são os principais, mas o método de resolução de circuito, né, de achar o ponto quiescente de operação, é o mesmo para todos, não tem grandes novidades, certo? O nível de dificuldade é o mesmo, certo? Eu sugiro que vocês estudem bastante isso daí, ok? Essa matéria usualmente eu dou em 2 aulas, certo? Eu vou manter como se fossem 2 aulas, ok? Mas na próxima aula a gente já vai ver modelagem, vai ser uma aula de novo um pouco mais teórica, né? Certo? E depois vamos estudar o transistor, análise CA de pequenos sinais de TBJs, ok? E aí é bastante interessante que vocês já dominem bastante a polarização do CC do TBJ, ok? Então, por favor, não deixem acumular dúvidas, né? Porque senão vai ficar complicado o aprendizado de vocês, ok? Obrigado.